Deu? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Ah, coisa boa. Beleza, fechou então. Ah, que legal. Fiquei com medo de não conseguir. Às vezes pode ser alguma, sei lá, né? Quando a gente está falando com alguma coisa referente à tecnologia, né? As coisas pode andar muito mal, sei lá. Que bom que deu certo. Então, Lili, muito Tecnologia obrigado sempre muito bom. para fazer essa live comigo. Muito obrigado. Eu sei que tu ficou assim, ah, meu Deus, eu não sei se eu vou querer fazer, porque eu tenho medo de fazer live, mas agora já não tem mais. A gente já conversou várias vezes, já tá tudo em casa, tomando café. Então tá tudo Então, é certo. que eu sou uma pessoa muito quieta. Então, assim, eu não costumo ficar falando muito, né? Ah, eu também. Eu Eu falo muito pouco, sabe? Né? Às vezes as pessoas têm que mandar eu ficar quieto, sabe? Então, vamos perguntar as coisas para ti também aqui, senão eu tomo conta e só eu falo, né? Aí não tá legal. Lili, vocês sempre no teu sítio, que eu acho que chama Sítio Nagal, é isso? assim, fantasia assim. Tá. É Sempre trabalharam com pinheiro negro? Não, assim, a minha família, ela trabalha com plantas desde sempre, né? Meu Tá. avô, que veio do Japão, e assim como a maioria dos japoneses imigrantes, eles foram trabalhar na lavoura. Então, eles trabalharam com café, trabalharam com um monte de coisa. E quando eu era pequenininha, eles já tinham começado a trabalhar com plantas ornamentais. Só que naquela época eles cultivavam assim mais plantas, como é que eu falo? Plantas bem comerciais, assim. E eles Sei. cultivavam bastante azaleias na época. Ah, sim. E eles cultivam muita azaleia e a satsuki. Ah, sim. A Satsuki trazida. Eles tinham essa ponte para trazer do Japão? Na verdade, sobre as azaleias, eu não tenho muita ideia, assim, de como que É porque a Satsuki, passaram. ela é de lá, né? Sim. Ela é Uhum. endêmica japonesa. Então aí eu pensei, então provavelmente ou eles trouxeram ou também acabaram pegando mudas de alguém que trouxe, né? É, Certeza. porque assim, como eles trabalhavam sempre com plantas, então eles tinham muito contato com outros produtores, colônia japonesa. Então, assim, meu avô, ele sempre foi muito ligado nessa parte de, como é que eu falo? Entre as pessoas, né, que cultivavam, tanto que assim a relação assim de amizade que geralmente a minha família tinha, a maioria é de produtores. E Certo. aqui na região onde eu moro tem muito produtor de planta ornamental, muito. Uhum. Então, que aqui, assim, aqui eu tô em São Paulo, assim, o pessoal que vem aqui, o pessoal até acha esquisito, porque é São Paulo capital, mas aqui parece área rural. Porque tem cavalo andando na rua, uns boizinhos perdidos É por coisa aí. boa. Aham. E tem muito produtor de plantas, né? Então, Sei. tem produtor de plantas ornamentais, produtor de verdura. Então, aqui, assim, é uma região bem rural. Certo. Mas começaram a trabalhar com PN logo. Foi teu pai que quis começar a trabalhar com Pinheiro? Por que Isso que aí, aconteceu isso? não, isso aí foi o meu avô. Meu avô, eu acho que como a maioria dos imigrantes japoneses, ele veio aqui com a intenção de voltar, ficar um tempo, trabalhar tudo, mas foi uma coisa que ele nunca conseguiu. Então, depois de muito tempo, ele já estava casado, já estava com a família feita aqui. Aí, quando isso aí foi, acho que nos anos 60. E aí, eu acho que o meu bisavô, ele já era velho, tudo, não sei o quê, eu acho que ele estava assim.
doente, eu não sei direito, assim. É mais ou menos isso foi a história que meu pai me contou, né? Sei. E aí o meu avô chegou, ele voltou para o Japão, meio que para se despedir da família. E quando ele voltou de novo para o Brasil, ele trouxe sementes. E Ah, assim, é. E assim, a família Nagal lá no Japão, tipo, tem. Eles têm, assim, os pinheiros enormes, assim, Kuromatsu, né? sei. Da família. E eu acho, assim, que também foi a história que meu pai me contou, que são as sementes do pinheiro que era de lá, que era tudo Da da região família. de Errilha. Isso, aí ele trouxe um bocadão de semente e começou a plantar. E assim, Sei. eu acho que inicialmente ele começou a plantar meio por hobby, né? Porque não era uma planta comercialmente Sim, viável claro. e também era uma coisa muito demorada. Então ele tinha assim as outras plantas para venda, mas assim ele começou a cultivar isso naquela época. Tá. Então eu, desde que eu me conheço por gente, eu vejo pinheiro negro. Ah, E para sim. mim pinheiro negro, assim até eu ter noção que pinheiro negro não era uma planta assim Tão tão simples e sim comum. exótica, né? Eu achava que todo mundo tinha pinheiro negro, porque assim, Ah, eu vivi, eu cresci cercada de pinheiro negro. todo mundo tem os três, quatro no jardim. O Thiago, então, estava perguntando onde fica o sítio. O Hum? sítio fica onde? Nosso sítio fica na região de Parelheiros, que é extremo sul da capital. Tá. E, assim, Parelheiros como eu te falei, é um bairro meio rural, embora a gente esteja na zona urbana. Mas aqui, assim, eu acho legal. Aqui tem até tribo indígena. Tanto que quando meu avô no antigo lugar onde meu avô plantava, ficava perto de uma tribo indígena. Era Ó. quase vizinho, assim. Então, Então, tem cresci no gente meio tem deles. ainda lá. Ainda estão? Hum? Sim, tem duas aldeias aqui. Tem duas Olha, aldeias aqui perto. é, Duas aldeias olha, indígenas. Tem a Tundé-Porã e tem a Curucutu. olha só. Interessante. Então, legal, porque tu já me deu até uma síntese da história da família Nagal, né? De como trouxe com o avô, que trouxe as sementes, o pai cultivou. Isso, meu avô que começou e meu pai, ele deu continuidade. Aí agora, depois que meu pai faleceu, aí quem toca é meu irmão e eu. Ah, que legal. Bem bacana. E tu, desde que nasceu, trabalhou com PN, então. O Pinheiro Negro tava. Não, não. Ah, Na não. verdade, não. Ah, Não. Eu, na verdade, eu comecei a trabalhar mais depois que meu pai faleceu. Eu sou formada em comunicação social. Eu trabalhava com produção de audiovisual. olha só. Nada a ver, né? Nada a ver. Tá, tem tudo a ver, uai. É Ah, um visual. Acabou o áudio. Que legal, mas que bacana, Lili. Então, e no sítio trabalha com que mais espécie além do pinheiro hoje? não entendi. Quais as espécies que tu trabalha hoje aí no sítio? Também cultiva para poder venda para ornamentais e jardins ornamentais japoneses, normalmente que é o foco de vocês, eu acho, né? Sim. Quais são as outras espécies que trabalham? No começo, eu acho que tinha um pouquinho de um monte de coisa, né? Então, porque assim, o pinheiro negro é uma planta que agora eu acho que ela está mais popular por causa do bonsai. Mas antes não era, não era uma planta assim, que todo mundo conhecia. Então a venda era pouca e era alguns paisagistas só que compravam. Que, assim, que no começo a gente trabalhava só com comércio de plantas, né?
e mais... Esqueci o que eu estava falando, o que você Ah, perguntou era mesmo? quais as outras espécies que vocês trabalham? Tá. Então, então, assim, tinha um pouquinho de tudo, aí depois, com o tempo, a gente foi meio que eliminando algumas coisas e fechando para chegar e trabalhar mais, assim, com essas espécies voltadas para paisagismo oriental. Então, a gente tem Acer, Sakura, buchinhos, o pinheiro negro, mais... Azaleia, Ah, azaleia, agora a gente está só com azaleias brancas. glicínia. Glicínia também, a gente trabalha com glicínia. Ah, E algumas outras coisinhas, assim, né? Mas é certo. mais essas, as principais são essas. Ah, então tá. A gente ficou conversando dentro dos nossos grupos de ADM e tal, da escola, e o Tiago Medeiros estava perguntando também sobre técnica de cultivo, né, do pinheiro, tecnicamente falando, do pinheiro. Qual técnicas? Não precisa listar as técnicas, mas se existem técnicas que vocês usam aí no teu sítio, que são de origem um pouco mais antigas, ou se vocês tiveram que adaptar algumas técnicas diferentes por causa do teu microclima, do teu local, né, por causa da região, quais que são, por que tiveram que fazer, né, qual a evolução que teve, sobre técnicas que vocês cultivam em Pinheiro. Tens alguma coisa para falar aí? É, meu pai ele era muito chegado à experimentação. Então, ele vivia experimentando alguma coisa para ver se dava certo, né? Legal. E, e como assim, a gente trabalha mais com plantas de porte grande, então, assim, tem algumas coisas que o pessoal fala assim, como é que vocês aramam esse pinheiro? Não tem como aramar. Os galhos, pinheiro é um negócio, né? É, Então a gente usa mais, então a gente usa mais tração. Então tem algumas plantas que são muito velhas, muito grandes e assim, eles são tracionados com peso mesmo. A gente vai, tipo, amarra corda, então é estaca, corda, peso, blocos. E meu pai gostava muito também, eu acho que você já esteve no Japão, né, Fabiana? tive. Então, você já deve ter visto. Lá no Japão se usa muito trama de bambu. Eles Uhum. colocam o bambu e colocam assim por baixo e fazem tipo uma trama para ir moldando o pinheiro. E em casa sempre usou muito disso também. Bambu, então é mais bambu, tracionamento e curvaturas de tronco. Meu pai, alguns são curvados com bambu e outras são curvadas assim, tipo, o movimento no tronco é dado fazendo uma cunha Ah, trabalhava no com tronco. cunha. Legal. Hoje o pessoal tá falando que tá inventando novidade agora, fazendo isso aí. Teu pai já fazia, então. Meu pai não, meu pai faz isso já desde muito tempo. Olha aí, ó, gato pidão. Então, mas, Ah, que legal. Essa técnica de cunha, para quem não sabe, a pessoa pega o tronco, faz um corte em V, uma cunha, e com isso tem como uma chegar para o cortina lado. E consegue fazer, então, uhum. movimentar o tronco. Isso aí é uma coisa que algumas pessoas do bonsai estão fazendo agora, estão mostrando e tudo mais, inclusive em plantas tropicais. E o pai da Lili já fazia há alguns anos atrás, aí em Pinheiro. E a época que ele fazia isso, Lili? Verão, na época que a seiva corre mais Olha para só. dar Isso daí, então, cola, que coisa solta engraçada. direito. Uhum. E assim, aí fazia esse negócio quando a seiva corre mais, porque assim, na época do inverno, é mais seguro você fazer podas com os galhos mais grossos, mas só que se você não tiver a seiva correndo, você não consegue soldar. Entendi. Né? Boa. Então você solda e depois ele é
segurado com peso. Aí Peso vai, para segurar. Ele tem que realmente assim, encostar para ele se auto-enxertar, fechar mesmo ali a ferida. Ah, isso. legal. Legal, legal. É, porque a gente, exatamente, a gente fala, mas se quando poda, grande poda no inverno, por causa da baixa seiva, aí é mais fácil inclusive, de não ter problema de secar o galho. E nesse caso é o contrário. Como tu vai ter uma parte que vai estar correndo seiva, que vai estar com o floema ali funcionando, bombando, então não faz mal tu cortar ali, fazer com a cunha para ele poder segurar bem. Interessante essa técnica. E esse, nem digo a técnica, que é uma coisa que na época, com certeza, ele era inovador. Ah, então, o Pauline aqui está dizendo que Kimura, lá do Japão, faz muito isso. Hoje já é muito conhecido, mas é lógico, né, que nem todas as técnicas eram faladas antes, porque também não tinha o que a gente tem agora, né? Tipo, eu tô falando contigo aqui, tu tá me falando uma técnica, a gente devolve, vai no bate e volta tão rápido, tão fácil, que vai ficar disponível para tanta gente ver. Antigamente não existia nada disso, só se mandasse uma carta no Telegrama, só uma pessoa, duas iriam ver. Então era muito ruim, né? E Mas não era assim, tão. isso aí não é uma coisa que a gente indica para todo mundo fazer, né? Que nem assim, a gente tira, por exemplo, a gente mexe com pinheiro o ano todo, mas só que você não pode chegar para o cliente e falar assim, ah, não, a gente tira no verão, então você também pode chegar e fazer o que você quiser no verão. Não é assim. Então, assim, com o cliente você tem que ter mais um cuidado e passar, assim, é melhor, né? Porque ele não tem o conhecimento, ele não tem a técnica, a experiência. Então, é, você tem que tomar mais cuidado, assim, para você chegar e falar, ó, você pode fazer isso. Tipo, pode, mas você tem que ver Sim, que também tem risco. Depois você vai falar assim, ah, não, a Lili falou, o Fabiano falou que pode. Não é que pode, é que é sim. possível. São pessoas que têm a técnica dominada na região que tem com a planta que conhece. Isso aí, lógico, tem gente que fala, é para fazer assim. Tem uma pessoa que perguntou aqui se pode fazer mais de uma cunha de uma vez só. Teu pai fazia isso? Na Uma por vez. verdade, não é bom fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se um ano você vai e sangra ele, ou se você faz poda de raiz, qualquer coisa, aí você não fica fazendo vários procedimentos. Pinheiro negro, ele é uma planta muito resistente, mas ele, eu falei isso para alguém uma vez, que a pessoa estava me perguntando sobre pinheiro negro. Eu falei, ó, pensa no pinheiro negro como um velho japonês chato, daqueles bem tradicional, sabe? Boa. É. Então, ele é forte, ele é resistente, ele é assim, mas só que ele quer as coisas feitas no tempo dele. Ótima, ótima analogia. Boa. Hum. Então, Eu. assim, você não faz duas cunhas ao mesmo tempo, você não faz poda de raiz e tracionamento de galho, alguma coisa muito radical ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa não se faz. É isso. É bom, bom, bom saber. Bem, uma coisa que eu Você queria te. também trabalha com pinheiro negro, não é, Fabiano? Eu Você também trabalho. trabalha com pinheiro negro. Sim, bonsai eu trabalho há um tempo já. Teve uma época que, antes de começar, inclusive o meu curso, o Como Fazer Bonsai, eu fazia vários cursos por Skype. E o curso sobre Pinheiro Negro, que é para a pessoa ter o início, né, para apresentar o pinheiro negro, saber as coisas básicas para trabalhar de cultivo, questão de substrato, como é que faz as podas, como é que é mais ou menos o calendário anual do pinheiro para bonsai, e dependendo da região e tal. Aí eu fiz um curso e hoje a maioria dos meus alunos, não maioria absoluta, mas grande parte dos meus alunos, inclusive os alunos que fizeram a aula presencial comigo, como também os alunos do curso online, a gente faz. Mas eu continuo esse curso por enquanto,
no Skype. São 3 horas, tá? É relativamente rápido se falar sobre Pinheiro, né? Mas o que que acontece? É compartilhamento de tela e vai se batendo um papo sobre o Pinheiro Negro, né? Vou mostrando algumas figuras, como é que faz isso, como é que tira a vela, como é que corta Vai ter isso, como menstruação faz também? as podas, como por que que tira a folha, como que tira, aquela coisa do básico do pinheiro. E funciona, abre bastante, porque o pessoal trabalha com planta no bonsai, com planta de folha plana e acha que eu estou apto agora a trabalhar com uma planta, tipo uma conífera. Isso sem falar das pessoas que já compram direto várias coníferas e já começam pelas coníferas, né? Eu, no meu caso, como professor, acho muito mais complicado porque tu tem que entender de tudo que tu sabe sobre folha plana, mais as particularidades das coníferas. E quando chega em pinheiro, é mais complicado ainda. Mas o que tu falou é uma coisa super real. Eu sempre falo também que o pinheiro é uma planta extremamente rústica, simples de trabalhar, mas tu tem que conhecer. Uhum. Depois que aprendeu a trabalhar o pinheiro, não tem problema, vai entender fácil o que tem que fazer. O pinheiro geralmente te pede, né? Tu olha, pá, eu acho que ele está com fungo, ele tem que ser transplantado. Geralmente, geralmente, quando o pinheiro morre, é porque alguma coisa errada a pessoa fez. Porque assim, É, pinheiro negro é planta de ambiente externo, sol pleno, lugar ventilado e de resto, ele não é exigente com adubação, ele não é exigente com um monte de coisa, ele é até bem resistente a pragas também. Então, quando o pinheiro morre, geralmente é alguma coisa errada, tipo substrato muito argiloso, deixou dentro de casa porque achou bonitinho e ficou lá fica por ali, 2 semanas. é ikebana, né? Então, Já aconteceu bastante disso, sabe? Que nem a gente leva um pinheiro, aí a pessoa fala, ai, tava tão bonito, eu levei para dentro de casa. Aí você pode pode levar, né, considerar Lívia? para mim Só tem que devolver, né? que Tu pode levar para dentro de casa, desde que tu devolva ele para a rua depois, né? Passar, tipo, vai receber os amigos, vai fazer composição dentro de casa de alguma forma, sei lá. Todo mundo coloca num toconoma, deixa bonitinho, mas depois bota, quando vier o sol, bota de novo no sol, né? Dizia o mestre Hidaka assim, né? O pinheiro, ou como qualquer planta, né? Isso aí ele não morre, né? É você que mata. Fica mais fácil, né? A gente tem um entendimento melhor, assim, dessa forma dele. Uhum. Fabiano, você tá congelado aqui na minha tela. Ah, não, voltou. Voltou? Voltou. Tá. Então, o que eu estava falando é que o mestre Hidaka, em memória, né? Ele dizia que a planta, normalmente, ela não morre, você é que mata. Né? Então, pinheiro principalmente. Geralmente é. Geralmente, assim. Então, como tu falou em solo, Lili, Ah, como tu estava falando a questão de solo e tal, aí vocês cultivam sempre no solo? Que tipo de solo é legal para cultivar? Sendo que tu cultiva o pinheiro no para jardim, né? É bom deixar bem claro que por enquanto a gente não está falando nada de bonsai, está falando em pinheiro negro, espécie cultivado para jardim, pinheirão grande, que é o que a Lili e a família cultivam, né? uhum. O so... Então, aqui a gente tem um solo muito bom aqui na região. Como eu te falei, é uma região rural, então assim, não é um solo que já estava todo remexido, tal, né? Então assim, ele é um solo bom. E, e o pinheiro ele acaba meio que se adaptando, né? Sei. Ele se desenvolve melhor assim, em solos mais, como é que eu digo, mais soltinho, tudo, mas assim, ele acaba meio que se adaptando, principalmente quando você tem a raiz muito grossa, né? Sei. Isso tu tá Mas a falando em minha pinheiro grande. dica, Isso para isso, tá? pinheirão grande, no jardim, tal. Os O que seria, grandes. o que seria o Agora, solo os bom? pinheiros pequenos,
Desculpa, eu te cortei. Desculpa que eu falei junto. O que seria, então, o que tu está falando, um solo bom para cultivo do pinheiro no chão? Ele não pode ser muito ácido, né? Então é meio neutro e E não um muito solo que não argiloso. seja muito ácido, que não seja muito compactado. Tá. Agora, assim, fala, ele se adapta no chão, mas só que, por exemplo, se você chegar e pegar um terreno que foi todo revirado, com terra de aterro, essas coisas, aí não dá. É Então, ruim. nesses casos, que nem muitas vezes a gente vai plantar um pinheiro no jardim e aquela, é o aterro mesmo, né? Aquele solo, assim, que às vezes tem até, sei lá o que que tem misturado lá. E aí, o que que a gente faz? Faz uma cova maior para poder dar uma descompactada aí a gente mistura também, né? Tipo, areia grossa, para o solo ficar mais solto e para a raiz ela conseguir se desenvolver melhor. Beleza. Agora, as coisas em vaso que eu tenho aqui, aí já é diferente. Aí, principalmente os pinheiros menores. Eu não tenho muito pinheiro pequeno, mas assim, os pinheiros menores, aí a gente coloca já no solo, no substrato, já tipo uma mistura de caqueira, pedrinha, areia, condicionador de solo, que eu uso muito condicionador de solo. E acho que é isso. Ah, legal. Tem um monte de gente perguntando aqui como é que vai falar contigo para adquirir plantas, para saber se pode visitar e tudo mais. Gente, a Lili tá falando comigo aqui, é só entrar no. Agora, Oi? agora nessa quarentena tá meio complicado, né? Então a gente não está recebendo muitas Claro. visitas, mas assim, a gente recebe visita sim. E geralmente, quando a pessoa vai fazer um jardim, por exemplo, eu faço alguns jardins que são bem grandes, assim, com pinheiros grandes, as pessoas costumam vir para escolher. Então, assim, eu recebo visitas de vários lugares diferentes, assim, para Ah, as legal, pessoas elas claro. ver, né? Porque é muito diferente. Tem muita gente que a gente vai ver pela foto e a pessoa escolhe pela foto. Certo. Mas um pinheiro muito grande, que assim, que não é uma coisa muito barata, a pessoa quer saber como é que é. É, claro. Então, Pinheiro negro, né? Até para quem não conhece muito sobre o jardim japonês, o pinheiro negro é considerado o samurai do jardim, né? Então ele é a peça principal. Pode ter um jardim inteiro muito lindo, com todos os componentes e tudo mais, mas aquele pinheiro negro majestoso, ele é o cara do jardim japonês. Então isso aí é muito legal. Quem está querendo falar com a Lili também, gente, vocês estão vendo que eu estou falando com ela agora no Instagram dela, é só entrar e mandar um direct para ela. Pode também entrar e convidar ela para ser amigo no Facebook, é a Lili Nagal. Então lá pode falar com ela também pelo Messenger. Então tem um monte de forma de conseguir falar. Nem eu, no mas Messenger eu não consigo responder muito não, porque no Messenger eu recebo só spam. Então, todo dia eu recebo mais de 30 mensagens no Messenger, então eu já nem estou olhando mais. então, quem quiser então falar com a Lili, que seja a pessoa É que. melhor mandar direct ou então me mandar um WhatsApp. Então, e Eita, assim, visitas a gente recebe, sim, só que precisa ser visitas agendadas. claro, Então, porque eu não tenho, aqui como a gente não é loja, né? Então a gente não tem uma pessoa específica para receber. Então, se a pessoa vier aqui de repente falar, oi, viemos ver plantas, eu não vou ter gente para receber. claro, Então, tem às que vezes eu nem marcar dou. Às sim, vezes meu irmão não tá, às vezes não tem ninguém aqui, né? Então, né? assim, é sempre bom agendar um dia, marcar, combinar tudo, aí a gente vai e a gente reserva o dia para receber uma pessoa. Olha só, que legal. Aqui é igual eu aqui também. Se às vezes chega gente que eu tô fora fazendo alguma coisa e alguém vai e me liga, ô Fabiano, tudo bom? Pô, tô aqui na frente da tua casa, tu não tá? Assim, não. É porque eu tenho loja, mas Uma minha loja é proteção. virtual. Ué, aí às vezes eu tô no banco, no correio, fazendo alguma coisa fora e chega alguém aqui achando que eu tenho que estar aqui na frente, né?
Então, mas é assim, tem que agendar a gente, principalmente para sítio, tem trabalho para caramba. Não vai ficar alguém lá esperando, né? Lógico, com certeza. Ah, uma coisa, Lili, sobre a adubação. Vocês fazem algum tipo de adubação para os pinheiros, para as plantas aí, se é a mesma? Nos vasos, sim. Agora, os que tá plantado no chão, a gente usa mais adubação orgânica mesmo. Tá, Então, a gente usa estercos curtidos e restos de poda, é tudo forrado lá no chão. certo. Então, acaba assim. Então, assim, no sítio a gente prioriza a adubação orgânica e a gente tenta usar um mínimo de defensivo que a gente consegue. Ótimo. Então, E, a gente não usa herbicidas, a gente não usa muito. Assim, às vezes é necessário, não tem como. Ainda mais sei, produção comercial. Então claro. você tem que usar. Mas agora nos vasos, aí eu costumo usar. Pode falar as marcas? Pode, uai. Pode? Então, em vaso eu costumo, principalmente em jardim, que eu faço, eu costumo usar muito adubo químico, porque eu faço muito jardim em condomínio, ou lugares mais assim que as pessoas não querem ter aquele cheiro, né? De, Ah, tá. de, do fertilizante. Então, eu uso mais adubo químico, então eu uso muito osmocote, eu uso muito Fosway, eu uso muito o Forte Frutas e que mais que eu uso? Isso pro jardim inteiro. Isso, em jardim. Isso aí em vasos. Agora, na plantação no solo mesmo, aí a gente não usa muito. A gente usa mais os estercos e as folhas decompostas. Então, a gente, Tá. no sítio, a gente tenta fazer coisa mais natural. Tá. Tu estava falando sobre defensivos, tal. Nos pinheiro negro, o que que tu tem de problema com praga aí? Pinheiro negro, olha, eu acho engraçado, porque até um tempo atrás a gente costumava falar que pinheiro negro não dava muita praga, né? Só que eu acho que as pragas meio que se adaptaram agora. Então, agora a gente costuma ter pulgão em pinheiro negro. Pulgão? Pulgão. Uhum. Uau! E é uma coisa assim que, eu acho que os pulgões se adaptaram, né? Porque antes não tinha muito pulgão. Agora, em jardim, a gente costuma ter mais problema com cochonilha algodão No pinheiro. no pinheiro negro. Eu sei que Porque naquele. eu acho que em jardim, assim, que eu falo é em vaso, porque, por exemplo, às vezes a gente coloca um pinheiro numa varanda, que não é tipo o local ideal, mas só que assim, é um local que tem luminosidade, só que ele não pega chuva direto, né? Ah, tá. Então, então, assim, nesse caso aí costuma dar cochonilha, principalmente aquela cochonilha algodão. Mas Tá. mas é por causa da falta de chuva. Certo. Agora, aqui, assim, aqui no sítio mesmo, a gente não costuma ter muitas pragas, assim. É, nem Agora, fungo no pinheiro? dá de vez em quando. Fungo dá de vez em quando. Aí, quando dá o fungo, aí tem que ser tratado com um sistêmico. Aí não tem jeito. Aí não tem como Fungicida tentar sistêmico. isso. Aí a Tá. gente usa um sistema. Aham. Eu E outra tive. coisa que Eu tive outra aqui um coisa que tempo. Floricultura. Dando atraso. Um tempo que eu tive floricultura aqui em Floripa, eu trabalhava bastante com jardinagem e o pessoal trabalhava muito com o pinheiro de Buda, né, que é o Podocarpus. O Podocarpus, ele dava muita aquela cochonilha algodão. E tanto que eu parei de trabalhar com ele uma época, antes de vender ainda floricultura, porque eu não aguentava ter que passar toda a vida defensivo dentro da floricultura. Porque se ficasse 3, 4 semanas ali dentro, ele já começava a ter essa cochonilha. Muito ruim de trabalhar daí. mas ela ficava em lugar fechado ou Na era aberto? rua,
Sério? no pátio. Ah, E dava bastante, ah, mesmo assim. E eu tinha alguns clientes, não sei se é por causa daqui da região de Florianópolis, é desse jeito. Sei lá. Tanto que o chimpaco aqui dá muito ácaro, muito ácaro. Eu não consigo ter o chimpaco aqui toda a vida lindo, verdinho, sabe? Então tem sempre algum problema. Ó, o Fernando o tá falando Chimpaco dá aqui. bastante. O Fernando é um ex-aluno da escola, inclusive, e ele trabalha com isso daí. Ele está falando aqui, ó, pode controlar os pulgões e cochonilhas de qualquer espécie com controle biológico. Com a Beauveria baciana, esse fungo é extremamente eficiente para qualquer praga. Inclusive, eu consegui um pouquinho dela aqui, o Cássio comprou a Beauveria e me passou, eu não passei aí nem nada aqui, mas eu vou passar. É muito legal ouvir falar muito bem disso daí. Outra hora eu falo contigo daí, Lili, sobre a Beauveria. Aham, É bem legal e é eu não natural. conheço. Conheço. Saber o velho eu não conheço. Uma coisa que a gente faz bastante, na verdade, assim, pulgão aqui costuma dar em época de estiagem. Então, quando não está chovendo muito, aí ele costuma, assim, porque às vezes fica muito tempo sem chover. Esse ano a gente não teve muito problema com pulgão, porque choveu, verão aqui choveu praticamente todos os dias. E, mas assim, quando não chove muito, dá. E outra coisa, que não é bem uma praga, mas que a gente tem muito por causa da região onde a gente está, é líquen. Ah, tá. Uhum. E Sim, assim, na casa. líquen não faz mal, líquen não faz mal desde que ele esteja no tronco, que ele não esteja atrapalhando. Agora, o problema é quando o líquen ele prolifera demais e ele começa meio que subir em cima das brotações novas. Então ela acaba, o líquen acaba sufocando brotação nova, né? Aí Entendi. uma coisa que é feito também todos os anos aqui, o Sérgio, meu irmão, faz, é lavar os pinheiros. Lavar mesmo. Chegar e pegar uma mangueira com alta pressão e dar um banhão, assim, a Ah, pressão. é? Mas só água pura? Água pura. Ajuda bastante. Diminui líquen, dá uma limpada nas folhas, ajuda a tirar, ajuda a remover uma parte das acículas secas. Sei, dá uma Pelique é um bom manejada boa. nome. Limpa, tira tudo quanto é coisa que Sim, tava meio dormindo ali. sim. Uhum. Tá? Uma coisa que eu estava falando, Lili, é que como vocês trabalham, tem que ficar tirando pinheiro o ano inteiro, o manejo é mais ou menos meio que o tempo inteiro, né? Eu queria saber de ti aí como é que é feito esse, que época que é para tirar ele do campo, para você plantar no jardim do cliente, se tem algum tipo de processo anterior que tu faz, tipo uma sangria, né? E quanto tempo que dá entre um e outro? Assim, eu retiro e vou botar no cliente só daqui 2, 3 meses. Ou eu já tiro, já está pronto e já jogo direto lá no quintal do cliente. Como é que funciona isso aí? É, não. Aqui as plantas, assim, como a gente tem uma plantação que tem muitos pinheiros, então, assim, todo ano a gente vai fazendo sangria em algumas plantas. Então, tipo, vai fazendo, vai trocando elas de lugar e vai fazendo, tipo, um rodízio. Então, tipo, as plantas que estão sangradas, a gente sabe, ó, isso aqui foi feito sangria ano passado, esse ano pode tirar em qualquer época do ano. Porque, na verdade, assim, é como se ela tivesse num vaso, né? É É, feita a sangria em todo claro. o redor dela. É. Aí depois ela tá plantada e aí a gente só tira o torrão maior e, e aí é tranquilo. Então dá para trabalhar com ela o ano todo. Ah, Uhum. beleza. Aí Sobre isso, tem uma curiosidade, Fabiano, uma ah, vez, porque a gente, minha família teve box no SEASA durante muito, muito tempo. Desde a abertura do SEAGESP até alguns anos atrás, sempre teve. E assim, a gente levava pinheiro praticamente o ano todo lá, né? Só que a gente levava os menores, assim, com cerca de 1 metro, 1,5 metro de altura. E às vezes vinha, assim, algumas pessoas lá no SEASA, eles olhavam assim, aí falava assim, mas você sabia que você não pode tirar o pinheiro no verão, né? Eu falava, não.
Obrigada pela informação. Que bom que tinha sempre pessoa para ensinar, né? Tem muito, você anda ter muito demonstrador. Então a pessoa vai lá com alguém, aí ele vai lá olhar a planta e ela quer fazer a demonstração de como cuidar da planta pro amigo. Então ela vai lá e tem gente que já queria cortar. Eu Ah, falava, não, não, peraí. compra primeiro, então, né? Aí pronto, aí faz o que quiser, né? Então, mas a gente trabalha com pinheiro praticamente o ano todo. Só que tem algumas que a gente sabe. Essa aqui não pode mexer ainda, que essa aqui não foi sangrada, então isso aqui é só no que vem. Mas assim, todo ano vai sendo feito sangria em algumas plantas, então sempre tem plantas que a gente pode tirar o ano todo. Tá. E vocês fazem dão assistência, supervisão no jardim do cliente depois de colocar lá? Porque é uma espécie que não é tão fácil, né? De repente, tem que fazer retirada de acículas, tem que fazer uma poda de contenção, tem que, senão ele vira uma bagunça. Então tem que, para ter aquele espírito, né, bonitinho, tal, lá do pinheiro negro japonês, tem que estar sempre dando manutenção. Vocês fazem isso também? Sim, nos pinheiros, sim. A gente trabalha com paisagismo, né? Faz os jardins. As pessoas me procuram mais para fazer jardim japonês, Claro. né? Aham. E, e aí a gente faz e a gente sempre recomenda, não só para quem faz o jardim, mas para quem compra a planta também. A gente sempre recomenda manutenção de pinheiro negro pelo menos uma vez por ano. E limpeza é constante. Sempre que você puder, vai lá, você vê uma acícula seca, vai lá e tira, né? E então a gente faz. O que a gente não faz é, por exemplo, manutenção de jardim tipo gramado, podar, essas coisas. Então a gente faz a manutenção do jardim, mas só a parte especializada, que são as gato. É, topiarias, botas específicas, manutenção de pinheiro negro e essas coisas. Beleza. Só o suprassumo. Ó aí, é um gato músico. É, gato músico. Uhum. Ah, então tá legal. E essa supervisão acaba sendo para sempre, né, Lili? Porque quem é que vai entender de fazer retirada de acícula? Ou, não, né? Só as pessoas que entendem um pouco, né, para poder mexer nisso dali. Fora isso, acaba que. Eu acho que tem muita gente que, assim, a gente recomenda, só que é uma coisa que eu falo. A gente recomenda para a pessoa, a gente deixa, a gente fala, ó, chama a gente e tal, mas a gente não pode obrigar a pessoa a fazer uma manutenção. É, Então, tem alguns jardins que eu sei que, tipo, eles estavam bonitos na hora e agora eles não estão tão bonitos. Mas a maioria dos clientes que eu tenho, sim, geralmente eles chamam, então a gente viaja bastante a fazer manutenção. na minha visão, uma pessoa que se dispõe a fazer um jardim japonês com pessoas que são especialistas, eles têm que depois, se eles não têm o conhecimento para manter, eles já têm que pensar nisso, né? Já tem que estar no orçamento, não só a implantação do jardim, mas sim a manutenção, que é de extrema importância, tanto quanto a escolha das plantas. Porque imagina, se tu vai lá e compra um jardim japonês que comprando um pinheiro grande, velho e tudo mais, é uma coisa que não é tão barata, vamos dizer assim. E o cara quer dar manutenção ele mesmo, sendo que ele sabe lá podar os pingos de ouro que ele tem em casa, o risco que ele está tendo não, acaba não sendo uma coisa muito inteligente. Né? O ideal é tu botar na mão de quem realmente é especialista e vai dar conta do recado, né, Lili? Então, mas assim, a maioria, eu acho que a maioria dos clientes, pelo menos os que a gente atende diretamente, eles chamam a gente. Então a gente costuma
está sempre fazendo manutenção periódica. Agora, assim, eu acho que uma coisa que acontece bastante também é que a gente atende paisagistas também, né? Ah, A gente claro. não usa planta só para fazer jardim nosso, não é só. Então, a gente trabalha com vendas também. Então, a gente vai e avisa para o paisagista. Essa é uma planta que ela é assim, mas só que ela foi moldada para ficar desse jeito. Então, para ela se manter e para ela melhorar, ela precisa de uma manutenção. Isso. E, e assim, agora no caso de quando é assim uma venda para terceiros, assim, muitas vezes a planta fica sem manutenção. Então eu É, já ué. vi assim, é, É, eu recebi infelizmente, aqui. mas assim, eu não posso chegar para um cliente, por exemplo, eu já vi vários, assim, várias plantas nossas em algum na frente de algum restaurante japonês, alguma coisa assim. Eu não posso chegar para um cliente lá, um cliente que não é meu, e falar assim, olha, você quer que eu faça? Não é um cliente meu, entendeu? Então, então a gente orienta as pessoas, né? A gente orienta É, os paisagistas para eles chegarem e falarem, ó, você precisa fazer uma manutenção especializada. Se você não quiser chamar a gente, você pode chegar e chamar é, outra pessoa, que tem várias pessoas em vários estados. Mas é, ela precisa vai ser perder a planta. É. Aí não vale o a pena. pinheiro negro, ele é uma planta que precisa de manutenção. Se ela não Isso. tiver manutenção, vai ficar feio. Não tem jeito. Não, não dá. Inclusive no bonsai também, se a gente deixa de um ano para o outro o que deveria ter feito, atrasa um monte o crescimento. Mas se deixar crescer. Existe a forma de, eu esse ano eu não vou mexer, porque a planta não está tão vigorosa quanto o ano passado, e eu não quero cortar isso e aquilo, né? Porque, lógico, é uma coisa muito mais delicada, né? Menor, a gente precisa de entre nós menores e tudo mais. Então, aí se muitas vezes a gente deixa passar. Agora, quando acontece de deixar muito tempo passar, uns 2 anos sem mexer, ou coisa e tal, a gente perde bastante trabalho. Mais uma pergunta, Lili, que eu estou anotando algumas que o pessoal está fazendo aí, depois eu vou te fazendo conforme vai entrando aqui no sistema que eu tenho para te perguntar. Eu tenho várias dúvidas aí sobre isso tudo. Qual a experiência que vocês têm com bonsai? Né? Eu acho que muita gente que está aqui, o meu público é estritamente de bonsai, e eles vão querer saber, pô, será que a Lili tem bonsai para vender? Será que tem alguma experiência com isso para poder falar também? Eu tenho alguns prés, mas assim, os que eu faço pré são plantas pequenas, que eu consigo mexer e mexer com substrato. E que eu consigo levantar a planta. Agora, as plantas grandes, não. Eu tenho plantas grandes que elas estão em potes, que elas estão curadas já no pote, mas elas não estão preparadas para bonsai. Tá. Mas, É, assim, só eu uma tenho coisa, Lili, que elas já estão. Oi. só uma coisa, defina pequena, porque tu estava falando antes que tu levava para o CEAGESP as pequenas de 1 metro, 1,5 m. Aí, o que é planta pequena que tu Isso. consegue levantar? Uma planta pequena que eu consigo levantar, uns 50 centímetros no máximo. Ah, tá bom. Então, desculpa, continua. Porque quando tu falou 1 metro, 1,5 m, a pequena, eu assim, caramba. Não, não, não. Eu não consigo levantar um negócio desse. Né? Tá, Então, as plantas, tipo, a gente tem algumas plantas que são menores, mas as menores que eu falo são plantas assim, tipo 1 metro. Eu acho que as menores que a gente tem deve ter o que, uns 80 centímetros. Mas sei. assim, então a gente já reduz ela, então, tipo, a gente reduz e a gente prepara a parte aérea dela, né? Agora a parte da raiz, não. Aí o que a gente tem raiz, coisa de raiz já preparada como pré, aí são as plantas pequenas mesmo. Tá. São as porque assim, essa parte o meu irmão não mexe, aí eu mexo. Mas assim, é só isso. E eu não aramo, eu não sei aramar e
Tá. Então, Mas acaba que assim, tu é a eu bolsaísta da não. família. Hã? Acaba que tu Não, é não a sou bolsaísta da família aí. Não, não, eu não sou bonsaísta. Eu não sou bonsaísta. Eu gosto muito, admiro muito, mas eu não sei fazer. Eu até queria saber fazer mais, mas eu não sei. Eu acho que eu preciso Eu fazer conheço um um curso curso. muito bom para tu começar. Deu uma travada, eu não entendi. Ah, chega a travar. Eu conheço um curso muito bom para tu começar aqui, ó. No Skype, né? Não, esse aqui tem plataforma. Entra no site e aí tu consegue ver, ó. Como fazer bonsai.com. Aí entra na plataforma, aí você tem como ver lá, tu tem bastante coisa. Mas eu tô brincando contigo, acho que tu não vai acabar tendo Mas eu tempo. acho que precisava mesmo, porque eu não, tem algumas coisas que eu não sei fazer, né? Tipo, Sim, a sim, minha parte mesmo é a parte de produção e a parte de paisagismo, que eu trabalho mais. sei. Uhum. Não, E então é legal. mais. É, Aham. Ah, mas assim, só complementando, mesmo assim, não estando todo preparado, sendo Pinheiros para Jardim, a gente costuma vender. Deixa eu ver, tem o Oscar tá perguntando se vendeu Pinheiros para artista de bonsai. Sim, só que assim, tem várias plantas que a gente vendeu, que eram plantas de jardim, e aí eles vão preparando, né? sei. Geralmente eles compram plantas grandes e dá aquela cortada. O Anderson está perguntando se é utilizado algum tipo de preventivo. Acho que não, então, né, Lili? Preventivo, como preventivo mesmo, a gente não usa muita coisa, não. Preventivo pra gente é mais banho. Banho para tirar a maioria das acículas secas, líquens. Aí, se tiver E algum insetinho ali dando sopa, vai voar tudo também. vai tudo embora. Então, tá. Curso de paisagismo japonês vocês não dão, né? Vocês não têm esse tipo de coisa, né? Não, já me perguntaram isso também, se a gente dá curso, se a gente dá aula. Não, porque eu não tenho talento para dar aula. Tá, tá. Às vezes talento para dar aula é uma coisa que nem todo mundo tem, na verdade, mas e são técnicas que a gente vai aprendendo, né? Eu acho que o esforçado muitas vezes ganha do talentoso, tá? Conheço muita gente talentosa que para no meio do caminho e o esforçado vai lá, vai lá, vai lá e vai e consegue ir, né? Ó, estão dizendo aqui que você é uma das maiores autoridades em jardim japonês no Brasil. Sabe que esse cara que tá falando aí é meu primo, né? A gente acha que é meu primo, né? O manezinho aqui. Quem é? Conhece o cara que trabalha com lanterna de pedra? Ah, o Márcio é um amigo meu. Então, o Márcio está falando isso aí. Eu vou ver, a gente está arrumando também para fazer uma live com o Márcio, vai ser bem legal. O Márcio trabalha com lanternas de pedra e tem uma história muito legal no bonsai também, com vasos e um monte de coisa, muito bacana, muito legal. Tem muita coisa para falar com o Márcio aí. E a gente estava conversando esses dias, aí ele falou: Ah, mas eu também sou da família tal, e no final das contas a gente descobriu que provavelmente é primo. Que coisa engraçada isso, né? Então é bem louco isso aí. Bem, Você é meio parente dele? oi? Sério? Você é meio parente do Márcio? Pois é, a gente tá num papo aí que eu acho que sim. Inclusive, porque ele estava falando que tinha parentesco com Costa, né? Daqui da ilha de Floripa, da onde que era, e era exatamente da mesma parte da onde a família dele é. Aí ele falou da outra parte que era de outro lugar e a minha avó era do outro lugar. No final das contas, eu fico assim: olha, cara, vamos deixar por isso mesmo, vamos fazer de conta que nós somos primo e deu. Porque a minha família Costa é uma família muito grande, né? Então é. Márcio Sodré, gente finíssima, gente boa, gente É boa. um amigo muito querido e a gente já faz uma parceria, já faz um
bom tempo e quase, eu acho que praticamente todos os jardins que eu fiz, eu coloco peças dele, que ele faz umas peças assim esculpidas em pedra, que é muito bonito. E assim, aqui no Brasil, eu acho que ele é o único que faz. Ele Tem é um o pessoal que único faz e faz muito bem, né? sim, Né? elas são bem bonitas. Eu tenho, assim, eu compro bastante dele. Eu tenho algumas peças aqui em casa também, são bem bonitas. E Eu quero. de verdade. Estou precisando. Vou, qualquer hora eu faço uma negociação com ele aí quando ele vier para cá, trazer dentro da mala. Porque eu preciso de uma aqui para dar uma harmonia aqui no ambiente. É, né? Eu faço na cerâmica, eu faço pequenininhas, né? Assim, Aham. né? Eu gosto muito de fazer. Eu fiz uma época, eu mandei umas 20 peças lá para Jô Ribeiro, lá de Brasília. Ela queria que fizesse tal. Eu fiz, esmaltei tudo uma diferente da outra, mandei lá para ela. Eu acho que ela ainda tem uns torô que eu fiz lá. Eu adoro fazer, mas com cerâmica, né? Na minha área. Mas Lili, Sabe, cerâmica também são bacanas. Você faz cerâmica, não é? Você faz? faço. Eu faço e eu fiz há pouco tempo, inclusive, um Instagram da Fujipot, que é o que é a marca que eu fiz, né? Na verdade, eu fiz Fujipot por causa do Fuji, por causa da minha esposa, que é Fujiwara, né? Então, é a mesma coisa também por causa do Fuji Bonsai, que é a loja. E então eu acabei em homenagem a ela, né, botando o nome Fuji, que Fuji no caso é da Não, glicínia. porque assim, eu já tinha visto a Fujipot no Instagram, tudo, mas eu não sabia que era você que fazia. Eu e Regina, eu e Regina. A Regina agora voltou para o trabalho, mas ela ficou um mês parada agora de férias, né? Aquelas férias forçadas, né? Porque teve que ter. Então ela me ajudou muito, ajudou bastante a dar uma guinada na produção aqui. Embora eu faça uma produção meio, vamos dizer que descompromissada, que eu faço isso por hobby. Então não é uma coisa assim muito, né? Mas, Lili, eu tenho 8 segundos restantes. Eu acho que a gente vai acabar tendo que dar uma voltar. Bem, estamos aqui na segunda parte do bate-papo com a Lili Nagal. Falamos muita coisa sobre Pinheiro Negro, sobre a história da família Nagal. Muita coisa bacana foi dita, né? Falamos sobre como cultivar no chão. Então, quem quiser falar com a Lili para adquirir plantas, para falar também sobre jardim japonês e tudo mais, é só falar direto, entrar lá por ela com um direct. Agora deu. Ótimo, ótimo. A Lili tem uma pergunta aqui que o Luan fez no primeiro bloco, que ficou para Ah, trás, porque a gente estava no meio do papo ali. Ele perguntou como é que faz a reprodução aí do pinheiro. olha, Pinheiro Negro tem um pessoal que consegue fazer por alporquia. E ele é mas só que ele não, ele é meio chatinho para se fazer por alporquia. Tá, Geralmente, o pinheiro negro, a maioria das pessoas, principalmente os que a gente tem aqui, é por semente. Só que assim, na época do meu avô, do meu pai, eles faziam tudo por semente e assim, começava a produção do zero mesmo, né? Hoje em dia, a gente não produz mais por semente. Então, a gente tem umas pessoas que eles trabalham. Aqui em São Paulo, a gente tem muito produtor de planta. E, assim, tem pessoas especializadas em várias plantas. Geralmente as pessoas são especializadas em alguma coisa. Então tem o pessoal que produz só tropical, o pessoal que produz só suculenta, o pessoal que produz só plantas de corte, o pessoal que produz só alguma coisa assim. E tem algumas pessoas que eles produzem só mudinhas. Então o que sei. a gente então, o que a gente faz agora, porque assim, a gente já pula essa etapa. Então, a gente já compra, a gente já pede para a pessoa produzir
as coisas de semente e quando ela está mais ou menos nesse tamanho, uns 10 centímetros, aí a gente compra. Que a gente pula essa etapa, não precisa ficar tendo viveiro para a produção de mudinha, e a gente já vai direto para a etapa de invasar ou de plantar direto no solo. Ah, legal, legal aí. Bom, bom saber. Eu teve um amigo que mandou para mim também um pouco de semente uma época. Semente não, desculpa, mudinhas para mim, que eu comprei dele e é o Mosca, lá de São Paulo. E é de São Paulo, né? E ele tem vários na casa dele lá, ele está fazendo bastante coisa também, com pinheiro e tal. E eu comprei um pouco de mudinha pequenininha no saquinho para fazer alguns projetos aqui, inclusive com a escola de Pinheiro Negro aqui também, com os alunos online principalmente. E foi bem legal também. É muito legal porque não tem perda de nada, né? É muito rápido o crescimento de mudinha para fazer se quiser fazer uma torção, se quiser trabalhar, é uma planta extremamente forte. Eu tirei eles tudo daquele saquinho com barro que veio, Uhum. saquinho com barro, tirei, deixei a raiz nua e coloquei num substrato bom, assim, tipo 50 mudas, não perdi nenhuma, para ver como é forte, né? Como é Pinheiro guerreiro. negro, ele é resistente. Assim, as pessoas costumam falar, não, pinheiro negro é muito difícil, não sei o quê. Não, pinheiro negro é aquilo que eu te falei. Se você chegar e respeitar o ciclo dele, Isso, ele é pequenininho. tá certo, é isso aí mesmo. Então, não Bem, pode. oi? O curso que você dá é só de pinheiro? Não, não. Eu faço. Eu comecei com curso básico, né? Eu comecei a fazer o curso básico aqui na escola, um curso presencial, né? É o curso que grande parte das pessoas fazem e faziam até pouco tempo sempre isso daí, que era o quê? Era um dia passando, falando sobre um monte de coisa de teoria, no final a gente mexia na plantinha e botava o bonsaizinho no vaso, a pessoa ia embora com o bonsaizinho no vaso, aquela coisa assim. Então, desse jeito. Agora, com o tempo passando, isso já faz uns 8 anos, eu acho, agora. Então, com o passar do tempo, acaba que a gente começou a aumentar o nível de conhecimento também que tem que me passar para os outros, né? E para mim foi muito bom quando eu comecei a fazer o curso online, que é o comofazerBonsai.com, porque é um curso que eu fui alimentando ele. Quando eu fiz esse curso, tinha 30 vídeos, eu acho, 30 aulas. E essas 30 aulas, elas eram bem além do que era para ter um curso básico. Mas eu achei que seria interessante. Hoje, depois do curso estar andando, eu coloquei mais umas 30 lá. Então eu tenho hoje em torno de 60 horas de aula gravada dentro desse curso aí. Então é bastante coisa. Passou, logicamente, do básico, tá lá no intermediário passando, mas é um curso bem completo para quem está iniciando. Né? Depois eu fiz um curso avançado também, que é o curso de bonsaiavançado.com, online. Ah, Antes isso é dele, bacana. Tem bastante também, gente que me. boa lá. Só um momentinho que ela já deve voltar. Oi, Lili, voltou. Voltou, deu uma travada. Então, o que eu estava falando, aí deu uma avançada para o curso avançado, que é o quê? É o curso que muita gente faz hoje aqui no Brasil, mas de forma online, que é esses cursos de 2, 3 anos. Só que o legal é que é um material bem forte, focado na arte daí, né? Eu meio que divido assim, o curso Como Fazer Bonsai.com é um curso que vai do
ser mais breve. Então, Eu não sei se fui eu que travei aqui ou se foi você. eu não sei, deu uma parada aqui. Então, assim, ó, o que que acontece? Precisava de alguma coisa online que fosse, os meus alunos, inclusive, estavam pedindo que fosse mais avançado. Então, que largasse um pouco apenas o cultivo de forma mais simples para um cultivo mais avançado e focado em arte, né? Que o bonsai, na verdade, no final das contas, tem o cultivo como base, mas o bonsai é uma arte. Então, a gente tem que saber a parte artística mesmo do bonsai, que é o curso de bonsai avançado. Então a gente vê lá a parte mais avançada. E aí eu tive que migrar para o Pinheiro Negro e fiz vários outros cursos aqui de forma online e presencial, né? Inclusive a minha turma de presencial avançada se formou agora em março, pouquinho antes de dar a explosão do Covid-19, onde teve que parar tudo. Inclusive era a formatura deles no Floripa Bonsai Show, que seria no final de março, que não teve, não aconteceu. E estou esperançoso que façamos ainda esse ano, né? E o pessoal, várias pessoas estão. Sim, que Tomara, né? Estamos tomara nessa. que sim. O negócio tá difícil. Difícil, né, Lili? Mas temos que ter esperança que vai voltar tudo de forma rápida. Vamos ver. E Mas é isso assim, aí, minha amiga. Diga. o curso online, esse que você dá, ele também tem vários módulos ou é só o presencial que tem avançado? O online Não. também tem? Curso de bonsai avançado, o online, ele tem vários módulos também, e são módulos bem definidos de tipo como fazer uma aramagem de forma mais avançada. Embora no curso como fazer bonsai.com tenha também várias aulas de aramagem bem completas, mas sempre tem algo a mais, né? Tem na parte de patamares, de como que a gente trabalha coníferas diferentes de tropicais, como se faz uma copa, isso tudo visto de forma um pouco mais avançado mesmo, né? Numa linguagem um pouco mais que não é tão básica, né? Então, os dois são cursos feitos por uma plataforma profissional, então quem entra pode entrar tanto no site do comofazebonsai.com como curso de bonsaiavancado.com, que vai estar tudo lá falando como é que funciona, como é que é, o que que tem, o que que não tem. Só que o curso de bonsai avançado, ele é um curso de lançamento, ele não é aberto o tempo inteiro. Então, muitas vezes a pessoa vai e entra lá, curso de bonsaiavançado.com. Para entrar no curso, não vai estar lá ele aberto, ele vai estar o quê? Uma página onde a pessoa faz um cadastro e entra numa lista de espera. Quando é hora de abrir para inscrição, essa pessoa é chamada. Ó, agora vai abrir uma nova turma, então entra. Mas diferente do curso Como Fazer Bonsai.com, que está aberto sempre, que é o curso onde entra, todo dia está entrando gente para saber que são iniciantes daí no caso, né? Tem um grupo muito legal no WhatsApp que onde tira todas as dúvidas também. Antigamente o pessoal comprava CD, eu sou dessa época, né? Comprava um CD, era o curso online. Aí tu se virava com o CD, né? Era aquilo ali. Hoje em dia é tudo online, é tudo na nuvem, né? Tudo na nuvem. Hoje em dia a gente tem que saber que nuvem não é só um fenômeno meteorológico, né? A nuvem tá tudo lá. Então tu entra por lá, fica todo o teu cadastro lá e o professor tá dentro do grupo do WhatsApp tirando dúvidas do curso. Isso aí é muito legal. É o back que a gente dá, né? Obrigado Ah, pela pergunta. tá. Tinha mais uma coisa que eu queria te perguntar, só que eu já esqueci. Eu não sou muito boa com essas coisas. Com pergunta, né? Mas tu tá bem de responder, que bom. Ficou bem Ah, legal. Queres falar alguma coisa para finalizar? Eu queria te agradecer, né, por topar fazer isso aqui. Gostei muito. não, eu que agradeço pelo convite. Não sei se eu consegui passar bem as coisas. Não, Ah, acho que sim. não, Foi perfeito. Foi muito não tenho legal. Gostei. costume de fazer vídeo e nunca fiz live, então eu não sei se eu consegui passar, explicar direito as coisas. Mas Ah, acho que foi perfeito. sempre Muito obrigado. Eu gostei porque
Porque muita gente tem aquela coisa assim, né? Sempre vê no Facebook que tem lá a Lili, trabalha com pinheiro, mas muita gente não sabe, mas será que trabalha com bonsai? Como é que trabalha com pinheiro? Como é que funciona no chão? Como é que é esse negócio todo de paisagismo oriental? Então, eu gostei muito, achei muito legal, tirei várias dúvidas e deixa aqui a porta aberta, né, para quem quiser conhecer melhor o trabalho da Lili. Lógico que agora, nessa quarentena, não dá para ir lá no sítio, mas pode já ter o contato e agendar lá para frente, para escolher um pinheiro. Trabalha também com alguns pré-bonsai de pinheiro também, inclusive de outras plantas. E, e é isso aí. Muito Começar obrigado, por Lili. aí. Eu que agradeço. Então tá bom. Valeu. Grande beijo e a gente se fala aí outra hora de novo aí quando precisar. Tu sabe meu WhatsApp também, tendo alguma dúvida, qualquer hora que eu puder ajudar, tamo junto. Tá bom, amiguinha? Tá legal, então. Muito obrigada e a gente vai se falando. Tá bom. Beijão, obrigado a todo mundo. Até mais.